Você que está nos visitando nessa noite, fica bem à vontade. Nós pregamos o Evangelho. Nós só pregamos o Evangelho, mais nada. E o Evangelho significa boas notícias. Então toda vez que você ouvir o Evangelho, você tem que ouvir uma boa notícia. Se o que você está ouvindo não é uma boa notícia, não é Evangelho. Porque Evangelho é a boa notícia do que Cristo fez por nós. Porque notícia ruim nós já tínhamos, nós já éramos pecadores, nós já estávamos condenados. Então Cristo veio e fez uma obra poderosa. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus. A Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação. O homem estava separado, e hoje quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a reconciliação do homem com Deus. Presta atenção, quando eu nasci, quando você nasceu, todos nós já nascemos no mundo caído, e nós nascemos pecadores. Queira você ou não, acredite você ou não, isso não depende se você acredita ou se você deixa de acreditar. Quando nós nascemos, nós recebemos a herança do primeiro Adão, a herança da queda. E então, nós estávamos separados de Deus. Mas quando eu pensava isso, eu ficava assim, antes de Deus trazer a revelação para mim, eu ficava pensando assim, isso não é justo, né? Por que eu tenho que nascer assim? Eu não estava no Éden. Quem desobedeceu não foi eu. Imagina você chegar diante de um juiz, e o juiz dizer para você que você está condenado por algo que você não fez. O que você diria? Que isso é? Injusto. Se você analisar bem, você jogar sua religião de lado, você vai ver que isso é injusto. Por que eu tenho que nascer pecador? Se eu não estava no Éden? Se não foi eu que traí? E o Espírito Santo me falou, é verdade. Mas você também tem que aprender algo. Eu falei, o quê? Assim como você não estava no Éden, vocês também não estavam no Calvário, aonde o meu filho, ele morreu para pagar todos os pecados daqueles que creem. Eu providenciei a cura. Então, queridos, a salvação de Deus não tem nada a ver com você, comigo. A obra da salvação não tem nada a ver com o seu esforço. Toda a obra da salvação é o esforço de Cristo. Houve uma troca no Calvário. Eu não estava no Éden, mas eu também não estava no Calvário, na cruz. Então a Bíblia diz que Cristo, ele se fez maldito na cruz por nós. Ele levou tudo o que nós tínhamos, tudo que nós recebemos de herança, toda a nossa depressão, toda a nossa angústia, todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade. Ele levou tudo sobre ele e ele deu tudo o que ele tinha para nós. E o que ele tinha? Vida, paz, saúde, prosperidade, alegria. Então a obra da salvação, ela não tem nada a ver com você. Você nunca fez nada para ser salvo e você nunca pode fazer nada para perder, porque você não tem obra para salvar nem para perder. A obra da salvação é um presente de Deus. Se você entrou aqui nessa noite, geralmente os pastores fazem apelo no final da mensagem. Deixa eu falar para você, se você entrou aqui nessa noite, você não tem certeza da sua salvação, você está perdendo o seu tempo. Porque a salvação é um presente de Deus. Presente não quer saber se você merece. Presente não quer saber se você tem dinheiro. Presente você recebe. A salvação é um presente que Deus está dando. Olha, meu filho, você não estava no Éden, mas também você não estava na cruz. Então eu providenciei a cura para você. Se você quiser, você é salvo. Só isso. Simples assim. Eu fico pensando como é que vai ter gente que vai para o inferno.
porque não quis aceitar Jesus, o presente de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu não prego para evangelismo. Imagina que você veio na igreja e você não era cristão. E no primeiro domingo que você veio na igreja, eu preguei uma mensagem evangelística. E você ficou impactado. E você descobriu então que era um presente, você aceitou Jesus. Você saiu daqui a pessoa mais feliz do mundo, igual eu fiz, igual todo mundo fez. Daqui 5 anos eu estou pregando a mesma coisa. Sendo que você já recebeu esse presente lá atrás. A gente não faz assim. Depois que você aceitou Jesus, você precisa ser treinado para reinar em vida. Treinado para viver uma vida vitoriosa. Então, antes de começar a pregar, eu já estou fazendo um apelo para você. Se você quiser ir para o céu, feche os seus olhos. Vamos orar agora. Feche os seus olhos, toda a igreja. Fala, Senhor Jesus. Fala só você e Jesus. Senhor Jesus. Eu não estava no Éden. Mas eu também não estava no Calvário. Eu sei que eu sou pecador, que o meu pecado me afasta do Senhor. Mas nessa noite, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo o presente que o Senhor tem para mim. Muito obrigado, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados e me transforma agora numa nova criatura da natureza de Deus. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Aleluia! Ou, se você fez essa oração, creia ou não, você é um filho de Deus. Porque a Bíblia diz que é assim. Quem inventou que tem que vir aqui na frente foi o homem. Mas você precisa aceitar Jesus no seu coração. E se você fez isso, deixa eu te falar, nunca mais você vai ter prazer no pecado. Você vai pecar, mas você não vai querer pecar mais. Quando você pecar, você vai falar assim, ai, que coisa ruim. Porque o Espírito Santo veio morar dentro de você. Amém, queridos? Então agora que você aceitou Jesus, eu tenho uma palavra para você, para te treinar, para você viver uma vida vitoriosa. Quantos querem viver uma vida vitoriosa nessa terra, amém? Tem gente esperando o dia que os humilhados serão exaltados. Ah, é o dia que eu chegar no céu. Não! Deus tem uma promessa para você aqui. Deus tem uma promessa para que a gente reine em vida. Jesus disse que aqueles que recebem o dom da justiça e a abundância da graça, reinarão em vida. E essa noite, eu quero te falar do poderoso Deus conosco. Fala assim comigo, poderoso Deus conosco. Eu quero te falar do amor de Deus por você. E esse amor, querido, ele é pessoal, ele é detalhista e ele é profundo. Talvez você pense num amor genérico, mas o amor de Deus por você não é genérico. O amor de Deus por você, ele é pessoal. É como existisse somente você nesse universo. É como você fosse a única pessoa que existe nesse universo. Deus olha para você dessa forma. Ele é detalhista. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Não importa se o seu pedido é o mais difícil. Não existe dificuldade para Deus. Não importa se o seu pedido é simples. Não existe simplicidade. Deus, tudo o que é importante para você é importante para Deus. O amor de Deus por você, ele é pessoal, ele é detalhista e ele é muito mais profundo do que você imagina. Se você acha que você quer ser abençoado, deixa eu te falar, Deus tem um desejo muito maior do que você tem de você ser abençoado. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, o texto diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no devido tempo. Aqui está um segredo, irmão. Tem pessoas tentando se exaltar, mas o conselho é que você adore a Deus, debaixo da presença de Deus, que Ele vai te exaltar no seu devido tempo. Mas o verso 7 diz assim: lance sobre Ele todas as suas ansiedades,
porque Ele tem cuidado de você. Fala assim comigo: Deus tem cuidado de mim. Você crê nisso, irmão? Há muitos crentes que não lançam as suas ansiedades sobre o Senhor. Eles vivem ansiosos, eles vivem deprimidos, eles vivem preocupados. Por que, pastor, que eles não lançam? Porque eles não têm revelação que Deus se importa com eles. O texto diz: lance as suas ansiedades sobre Ele, que Ele tem cuidado de você. A verdade é que os crentes, eles não acreditam verdadeiramente, eles não têm essa revelação que Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Quando você abre o guarda-roupa lá na sua casa e fala assim: Deus, eu não tenho roupa para ir no culto. Ele se importa com isso. Mas a sua religião acha que Deus é grande demais para se importar com essas coisas pequenininhas. Se você não tiver absoluta confiança que o Senhor cuida de você, você não vai lançar as suas ansiedades sobre Ele. Você anda com as suas ansiedades, você poca seus dedos, você fica estressado, você toma tarja preta, você faz tudo, mas enquanto você não tiver, o texto diz assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê, pastor? Porque Ele está afirmando que Ele vai cuidar de você. Ah, mas eu sou grande, é eu que cuido de mim. Pense comigo. Você pediria ajuda a algum parente ou amigo no seu momento de necessidade, se você não confiasse que essa pessoa atenderia o seu pedido? Claro que você não pediria. Jesus, Ele se importa com você. Quando você clamar, saiba, querido, que você vai ter a máxima atenção dEle. Quando você clamar, saiba e creia que Ele está liberando todos os recursos do céu para você. Tempo atrás, eu estava olhando na internet, e as pessoas falando assim, a pessoa perguntou assim: qual a maior bênção que você já recebeu? Tinha testemunhos lindos lá. Tem pessoas dizendo assim: eu não podia engravidar, e Deus me deu um filho. Eu precisava de uma casa, e Deus me deu uma casa. Eu tinha uma doença incurável, e Deus me deu uma cura. Mas deixa eu te falar, esse testemunho não chega nem perto da maior bênção que você recebeu. A maior bênção que você recebeu na sua vida foi a sua salvação. Você pode receber uma casa, mas você vai morrer. E se você ir para o inferno, não adianta. Você pode ganhar um filho, mas você vai morrer. Se você for para o inferno, não adianta. Você pode receber um carro, o que for, mas se você morrer e for para o inferno, não adianta. A maior bênção que você recebeu na sua vida foi a sua salvação. E como que você fez para receber? Nada. Absolutamente nada. Foi de graça. Custou tudo para Ele, mas para você não custou nada. Se você entrou aqui nessa noite hoje e não tinha sido salvo, e se você fez aquela oração, você aceitou Jesus, você foi salvo, absolutamente de graça. Agora deixa eu te perguntar, deixa o texto para mim, verso 7, se a maior bênção que você recebeu foi de graça, e não te custou nada, imagina as menores bênçãos, como uma casa, um carro, um casamento. Porque a salvação, sabe o que custou de Deus? Tudo. Deus teve que dar o Filho dele para morrer na cruz, para você ser salvo. Sabe o que custa Deus para te dar uma casa? Sabe o que custa para Deus te dar uma cura? Sabe o que custa para Deus te dar um livramento? Nada.
mas a salvação custou o sangue inocente do Filho dele. Por isso ele diz assim: lança sobre ele a sua necessidade. Porque se eu já te dei a salvação, que me custou tudo, se eu já te dei a salvação, que eu tive que entregar o meu filho para morrer, você acha que eu não posso cuidar de você, das coisas pequenininhas desse mundo? Eu estou parafraseando esse versículo, para você entender o amor que Deus tem por nós. Sabe, como Deus, Ele nos ama. Talvez você pense que Deus tem coisas mais importantes para resolver do que os seus problemas. Não, nesse momento, Deus está preocupado com a guerra do Irã. Ele está preocupado com como que vai liberar o canal de Hormuz. Como? O Estreito de Hormuz, lá, para passar os navios. Você acha que Deus está preocupado com o meu sapato que está quebrado? Talvez você ache que Deus está preocupado com coisas maiores, e assim você está afirmando, dessa forma, que você não acredita que Jesus se importa com você. Sabe, querido? Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 2, verso 7. Lucas verso 2 diz 7 diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Queridos, eu tenho 2 filhos, eu os amo de todas as minhas forças. Eu tenho a minha filha Lolô, tenho meu filho Danilo, e eu amo demais eles. Mas eu nunca, nenhuma vez, eu contei os fios de cabelo que tem na cabeça deles. Eu amo demais estar com o Danilo, gosto demais de abraçá-lo. Mas eu nunca contei os fios de cabelo da cabeça dele. Mas o texto está dizendo que o Pai Celestial, Ele já contou os fios de cabelos da sua cabeça. Porque Ele é detalhista. Mas talvez você ache que Ele não está preocupado com os seus problemas. Se Ele sabe o tanto de fio de cabelo que tem na sua cabeça. Eu espero que você esteja começando a entender o coração de Jesus. E não generalizar o amor por você. Ah, Jesus amou e me salvou. Agora Ele deu uma corda em mim aqui, eu estou me virando aqui nesse mundo. Ah, eu sei que Jesus me amou, Ele me salvou, mas agora eu me viro. O amor dele abrange tudo na sua vida. Tudo que você imaginar. O amor dele abrange tudo. Ele se importa o suficiente para contar os cabelos da sua cabeça. Existe alguma coisa pequena demais em você que você acha que Deus não se interessa? A religião diz que você tem que merecer. A religião te ensina que se você merecer, se você orar, se você fizer, aí Deus vai ver se Ele estiver de bom humor, se Ele vai te abençoar. Não existe nada em você que Deus não se interessa. Não existe nada em você que Deus não se interessa. Lança sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele vai cuidar de você. Aqui cada um entrou com uma ansiedade diferente aqui, mas Deus, Ele olha detalhistamente para cada pessoa, pessoalmente, porque Ele é Deus. Sabe, o amor de Jesus por você, Ele é infinitamente detalhista. Mateus capítulo 10, 29. Não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Jesus falou assim: será que você não vale mais do que um pardal? Será que Deus é um Deus que te salvou e agora Ele te deu uma corda? Tem crente que acha que é assim. Deus te amou o dia que você veio aqui na igreja. Deus te amou o dia que você está sentado nesse banco. Deus te amou o dia que você está lendo Bíblia. Deus te amou desse jeito. Deus te amou o dia que você aceitou Jesus. Agora Ele te deu uma corda que vai durar aí
Quem recebe, diga amém. Vai durar aí uns 99 anos essa corda. E agora você se vira. Deus por um, como é que é? Cada um por si, Deus por todos. É essa visão que os crentes têm de Deus. Sabe? Será que ele só se envolve com os grandes acontecimentos desse mundo? Será que ele só está se envolvido, sabe, com coisas significativas da sua vida? O dia que você precisou da salvação, ele estava aqui presente, mas agora você resolve, você toma conta da sua empresa. Sabe por que eu estou falando do Deus Todo-Poderoso hoje? Do Emanuel? É porque Deus deseja que cada um de nós tenha uma vida abençoada nessa terra, seus filhos sejam abençoados. E existe nessa terra o bom sucesso e o mau sucesso. Tem pessoas nessas vidas que tiveram um bom sucesso, elas viveram uma vida abençoada, e as suas famílias. E existem pessoas que tiveram um sucesso, mas esse sucesso não foi bom. Eles perderam muitas coisas por causa desse sucesso. Perderam o relacionamento com Deus, com família, com amizades. E Deus deseja que a gente viva e seja abençoado de tal forma que a gente brilhe nesse mundo, para que a glória de Deus seja manifestada. Será que ele só está envolvido com os acontecimentos grandes da sua vida? Ou ele está intensamente envolvido nos detalhes minuciosos, diários da sua vida? O que você acha com isso, irmão? O que você acha disso? Você realmente crê que Deus está preocupado com os detalhezinhos? Quando você vai lá na sua casa, na sua cozinha, que você queria aquele armáriozinho, mas você fala, ou você queria aquele quadro, não vou amolar Deus com isso. Deus tem tanta coisa para resolver, vou ficar falando para ele desse armário aqui, que ia me trazer tanta felicidade, mas deixa para lá, né? Será que você crê que Deus está preocupado com os detalhes da sua vida, querido? João capítulo 10, verso 3, diz que ele chama as ovelhas pelo nome. Jesus sabe qual é o seu nome. Jesus sabe qual é o seu CPF. Na verdade, foi Ele que te fez. Jesus chama as estrelas pelo nome. Você já viu o tanto de estrela que tem, irmão? Deus sabe o nome de cada estrela. Jesus falou que Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. O amor de Deus por nós, Ele é pessoal. O amor de Deus por nós, Ele é detalhista. O amor de Deus por nós, ele é profundo, querido. Ele quer que você se envolva, sabe? Ele quer que você o envolva, ele até nas questões menores e corriqueiras da sua vida. Coisas simples, sabe? Ele quer que você veja o favor imerecido te cercando, protegendo, te conduzindo ao sucesso nas coisas mais simples. A verdade é que às vezes você fica esperando um espetacular. Eu gosto de pessoas que dão testemunho de coisas simples. Eu entrei no ônibus, não tinha passagem, deu um problema no cartão, alguém chegou e falou e pagou, isso é Deus. Aí outro, que Deus o quê? Isso foi o cara que era bom. Não, é Deus. Quem já entrou no ônibus aqui sem dinheiro e alguém pagou sua passagem? Moça, você achou que era só você, né? Levanta a mão quem já entrou no ônibus. Você acha que foi quem? Mas se fosse um anjo de lábios beiçudos que aparecesse com a tocha na mão. Quantos já receberam uma carona num dia de chuva? As pessoas ficam esperando um espetacular, quando Deus está se revelando todo dia nas coisas detalhes, nas coisas simples. Numa comida que você gosta, num telefonema que você recebe, alguém que te chama para jantar, num dia que você estava triste,
Sabe, Deus te ama de uma forma tão grande, tão profunda, querido. É pena que as igrejas não entenderam isso. É pena que nesse momento está cheio de gente sentada em cadeiras ouvindo sobre como vencer o pecado. Você não vai conseguir vencer o pecado, sabe por quê? Porque o pecado já foi vencido na cruz. Você só tem que receber os benefícios dessa cruz. É pena que uma hora dessa, está cheio de gente sentado, ouvindo como ser melhor aqui nessa terra para ser abençoado. Você nunca vai ser melhor. Porque a Bíblia diz assim, que nós somos aqui nessa terra igual Cristo é. Nós somos abençoados no amado. Você nunca vai ser abençoado porque você é bom. Nós somos abençoados por causa de que Cristo fez por nós. Sabe, querido? Comece a agradecer. Esse amor detalhista, pessoal e profundo. Lança sobre ele as suas ansiedades. Lança sobre ele, esse mês começou, as suas preocupações. Tenha um coração, coloque o seu coração nas mãos dele. Comece a ver Deus como o Emanuel, como um Deus todo-poderoso. Recusa-se a se afligir, recusa-se a se preocupar. Comece a descansar em Deus. A maior bênção que você recebeu na sua vida, eu vou repetir, foi a salvação. E você não fez nada para merecer a salvação. Você recebeu de graça. Você acha que Deus não vai te dar todas as outras coisas se você descansar nele? Poxa, pastor, hoje é o dia das mães. Eu achei que o senhor ia trazer uma palavra para as mães. Estou trazendo, mãe. Descansa que os seus filhos vão ser abençoados. O centro é sempre Cristo. É uma pena que hoje está cheio de lugares comemorando o Dia das Mães, fazendo evento para a mãe. Essas mães são importantes, nós amamos elas. Mas o maior presente que eu tenho para dar para você, mãe, é que Jesus te ama profundamente, detalhadamente. A Cristo, só Cristo está no centro. Não tem culto para a mãe. Culto é para Cristo. Homem não tem lugar, ainda que seja mãe. Melhor que mãe é um negócio que não se brinca, né? Mas o culto é para Cristo. Sabe, queridos? Recusa-se a se afligir, a se preocupar com seus problemas. Coloque ele nas mãos do Senhor. Escolha agradecer em vez de se preocupar. Você vai começar a receber respostas tremendas na sua vida. Comece a agradecer. Por quê, pastor? Porque Jesus é o Emanuel, o todo-poderoso Deus conosco. Olha o que esse texto diz: Jesus é o Emanuel. Geralmente quando fala que Jesus é o Emanuel, você só lembra que é o Deus conosco. Não, Ele é o Deus conosco, mas a tradução verdadeira é o todo-poderoso Deus conosco. O todo-poderoso Deus conosco. Mateus, capítulo 1, verso 22 e 23. Eu não sei se eu anotei certo esse versículo, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. 22 e 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, chamarão Emanuel, que significa o Deus Todo-Poderoso conosco. Querido, o Deus Todo-Poderoso conosco. Eu não sei se você é medroso igual eu. Eu sou a pessoa mais medrosa daqui. Todos vocês. Por exemplo, o Raí tem um sítio lindo ali em Domingos Martins. Se eu tiver que dormir à noite sozinho lá, eu não sei se eu durmo. Não sei. A verdade é que eu sou verdadeiro, a maioria não é, mas eu não gosto de ficar sozinho. Mas se tiver um nenenzinho do meu lado, eu durmo.
Quem é assim? Levanta a mão. Quando tem uma companhia, já melhora. Sozinho não é minha praia. Olha o que o texto está dizendo. José havia se levado para o Egito, onde o egípcio, ele que viu prosperar, esse cara aí, o Potifar, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou o ismaelita que o tinha levado para ele. Esse Potifar comprou José. O Senhor estava com José. Mas você já ouviu alguém falar que estava numa situação pior do que a de José? Não o pai de Jesus, José do Egito. Ele estava em pé, nu, em um mercado egípcio, esperando para ser vendido como escravo. O mundo dele parecia que estava desmoronado ao seu redor. Ele saiu do filho predileto do pai para estar nu, escravo, numa terra distante, porque ele havia sido traído pelos seus irmãos. O seu pai achou que ele tinha morrido. Tudo que ele possuía, eles arrancaram dele. José havia sido reduzido a nada, mais que um escravo, apenas um escravo numa terra estrangeira. Eu não sei se você conhece alguém numa situação igual a José, eu nunca conheci. Aquele era o fim de José? Dentro da ordem natural das coisas, com certeza parecia que era o seu fim. Talvez você já viu em filmes de Hollywood, o Gladiador. Pô, me amarro no Gladiador, já assisti umas 5 vezes já. Né? É muito legal, né? Eu gosto desse negócio de lealdade, né? E o cara vai lá e sai, daqui a pouco ele é escravo, vence todo mundo, mas não é disso. Você já viu em filme, mas igual José você não viu ainda. Dentro da ordem natural das coisas, a vida tinha acabado para José, mas mesmo com as probabilidades contra José, o texto diz que o Senhor estava longe de terminar o que havia começado a fazer na vida dele. Mesmo nessa situação terrível, o Emanuel estava com ele. E nessa crise sombria, nessa crise avassaladora de José, o Senhor chamou ele de... Olha o que Deus... O cara está nu, o cara está para ser vendido como escravo, numa terra distante. Olha o que Deus falou dele, Gênesis 39, 1, 2. José havia se levado para o Egito, onde o egípcio, ele que viu prosperar, esse cara aí, o Potifar, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou o ismaelita que o tinha levado para ele. Esse Potifar comprou José. O Senhor estava com José. Mas peraí, como assim? Como que Deus está comigo? Eu estou aqui nu, escravo. O texto diz que o Senhor estava com José, de modo que este ele não só estava com José, mas ele diz que prosperou. Queridos, isso aqui é poderoso demais. Presta atenção nessa frase que eu vou te falar. Não se trata do que você tem. Presta atenção. Não se trata do que você tem. Tem gente que acha que o Senhor está com ele porque ele tem um carro. Não se trata do que você tem. É quem você tem na sua vida que faz a diferença. Não é o que você tem, é quem você tem que faz a diferença. José estava numa situação terrível. Como pode o Senhor fazer um jovem escravo sem um único centavo ter êxito? Vamos continuar a história. Olha o que o verso 3 diz. Passa o 3. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e o que ele fazia prosperar em tudo o que realizava. É uma declaração poderosa. E ela oferece uma promessa na qual você pode acreditar em todas as áreas da sua vida. Você pode imaginar
sabe, querido, cada projeto, cada empreendimento que você tem, sabe, cada sonhos que você tem. Eu moro no Brasil, as coisas são difíceis aqui. Não! As suas mãos, elas podem ser mãos abençoadas, sabe, você pode tocar, sabe, nos membros da sua família, e eles serem abençoados, a sua empresa, todos os seus projetos podem ser abençoados. Pastor, é difícil, coisa difícil lá no seu trabalho, sabe, quando você colocar lá, tudo vai começar a dar certo. Por quê, pastor? Porque o Senhor está com você, o Senhor está com você, como estava com José. Imagina, você se tornar uma bênção, preste a alcançar a vida de alguém ou algo, em todo lugar que você for. Mas pastor, como é que isso vai acontecer? Querido, o Senhor Jesus irá fazer, quando você depender dEle, como José dependia. É o Senhor Jesus que vai começar a fazer. José não tinha nada, José não tinha ninguém para confiar, José não tinha habilidades, porque ele nunca tinha sido escravo, ele não sabia como um escravo tinha que se comportar. José não tinha mais contatos, porque a família dele achava, o pai dele achava que ele tinha sido morto. Tudo que José tinha era a presença do Senhor sobre a vida dele. Tudo que José tinha que fazer era depender de Deus, que Deus mudasse a sua vida e manifestasse o poder da glória dele através de José. Deixa eu te falar, tudo que nós temos de mais precioso na nossa vida é Deus, é a presença dele em nossas vidas. Se a presença dele estiver conosco, quando nós entrarmos naquela empresa, ela vai começar a dar certo. Se a presença de Deus estiver conosco, quando nós colocarmos as mãos sobre os nossos familiares, eles vão começar a ser abençoados. Se a presença de Deus estiver conosco, todos os projetos que nós colocarmos nas nossas mãos, eles serão abençoados, porque não é por causa de mim, nem por causa de você, é por causa de que Cristo está com você, querido, o Deus Todo-Poderoso. É isso que eu e você precisamos, de uma manifestação da presença de tudo que nós fazemos, a manifestação da presença de Deus, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos negócios. Não se esqueça que o senhor de José, Potifar, aquele homem que tinha comprado José, não era um crente em Deus, ele era um ímpio, ele era um adorador egípcio, adorador de ídolos. Mas olha que interessante, quando a presença manifesta do Senhor brilhava gloriosamente através das mãos de José, até aquele homem incrédulo podia ver os resultados palpáveis daquela unção especial do poder, da bênção do Senhor que estava sobre a vida de José. Aquele homem não conhecia Deus, ele não sabia nada de Deus. Potifar maravilhou-se a tal ponto que ele não podia fazer outra coisa senão reconhecer que o Senhor estava com José. Em tudo que ele fazia, em tudo que José colocava as mãos, ele prosperava. Potifar podia ter concluído apenas que José era um bom trabalhador. Nossa, José é um cara espetacular. Em vez disso, Potifar, ele pôde ver que não eram as habilidades de José, mas que era um Deus que estava prosperando e abençoando José. O texto diz que em tudo que José fazia, ele prosperava. Agora ouça, isso não podia ser um discernimento espiritual daquele Potifar, daquele homem, porque ele não era um cristão, e ímpio não tem discernimento espiritual. Então isso me diz que Potifar, ele deve ter testemunhado resultados sobrenaturais na vida de José. Ele deve ter visto resultados espetaculares. Ele deve ter visto coisas que ele nunca viu na vida dele. Eu sei que quando eu falo para você que José era um escravo na casa de Potifar, eu penso que você deve imaginar que José ficava ali varrendo a casa, José ficava lavando prato,
José ficava cortando a grama da casa. Nossa, como Potifar ficou maravilhado como José lava prato. Nunca vi ninguém lavar um prato assim. Olha como que ele varre a casa. Não fica com vergonha de imaginar isso não, porque eu também pensava que era assim. Como José é espetacular cortando essa grama. Não, querido. Talvez Potifar deve ter mandado José cavar poços para sua família. E cada poço que José cavava produzia águas em terras secas, onde não tinha água. Por quê, pastor? Porque a bênção de Deus estava sobre José. Talvez o campo onde José cuidava tenha produzido colheitas avassaladoras, maiores do que os campos dos vizinhos. Talvez Potifar deve ter visto José clamando ao seu Deus, quando as crianças da casa estavam numa epidemia, tudo doente, e eles viram José clamando, e Deus curou todas eles. Seja qual for o caso, Potifar sabia que os resultados prósperos que ele testemunhava, não era resultado de capacidade natural de José, tinha ocorrido em função do Emanuel, do Deus conosco, está com ele, e tudo que ele colocava as mãos, ele prosperava. Eram coisas espetaculares que não aconteciam. Isso não é lindo, querido? Não é maravilhoso você ouvir uma história dessa? Talvez você nunca ouviu essa história de José dessa forma. Oh, nem imaginava que José cavava poço em terra seca e dava muita água, que os campos, talvez você nunca imaginava. Isso é lindo. Agora deixa eu te falar o que é mais lindo. Deus quer fazer a mesma coisa com a gente que somos filhos dele. Esse é o interesse de Deus para nossas vidas. Deus quer fazer a mesma coisa na nossa vida hoje. Ele está nos conduzindo, nos abençoando, aumentando a sua eficácia. Talvez você não acredite, mas eu já estou acabando. Eu queria chamar minha equipe de louvor para subir. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fomos treinados. Ouça o que eu vou falar aqui para você. Nós fomos treinados a achar que é trabalhando duro que nós vamos conseguir as coisas. Ninguém está falando de preguiçoso aqui não, tá, irmão? Eu trabalho muito. Você nem imagina. Só para você imaginar, teve um pedreiro uma vez que falou assim para mim: pastor, eu queria passar uma semana com o senhor, que eu estou de folga. Mas como assim? Eu vou lá para a sua casa, eu fico lá uma semana. Eu falei: uma semana na minha casa? Vou te ajudar lá na empresa. Com 2 dias ele correu. Ele falou: não aguento isso aqui. Tudo bem, eu era mais novo, desacelerei. Por que eu estou falando isso? Para você não achar que eu estou falando que eu sou vagabundo. Vida de pastor é mole, entra ali no escritório, liga o ar-condicionado e... Nós fomos treinados a achar que nós vamos prosperar se a gente trabalhar duro. Nós fomos treinados a achar que nós vamos prosperar se a gente fizer uma faculdade. Hoje faculdade todo mundo faz. Na nossa época, quem tinha faculdade, irmão? Nós somos treinados a achar que vai prosperar os mais inteligentes, os mais espertos. Nós somos treinados a achar que vai prosperar aqueles que são bons negociadores. Deixa eu falar para você, esse é o padrão do mundo. Nós somos treinados a achar que vai prosperar aqueles que fizeram curso de coach. Esse é o padrão do mundo. Qual é o padrão de Deus, pastor? O padrão de Deus. Deus pega um escravo nu, em terra distante, e vai ler o final da história de José que você vai ver, e coloca ele numa posição de honra. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é que, se Deus estiver com você, e você entender que lá dentro do seu Uber, Deus está com você, lá dentro da sua empresa, Deus está com você,
Lá dentro do seu trabalho, Deus está com você. Se Deus é por você, quem será contra você? O padrão de Deus é: se você descansar, eu faço. Se você crer, eu faço. A vitória não é dos mais fortes. A vitória, a Bíblia diz, não é dos que correm mais. A vitória é daqueles que confiam. Você pode até ser forte, você pode até correr, você pode até alcançar alguma coisa no começo, mas deixa eu te falar, a maioria das vezes acaba com mau sucesso. No final perde filho, no final perde mulher, no final perde a saúde, perde o casamento. Eu já vi pessoas aqui que não tinha nada, nada. Elas ouviram essas palavras, Deus abençoou, ao ponto de trazer dízimos de quase R$2.000. Olha que bênção, salário de 20 mil para quem não tinha nada. Só que saiu da igreja, porque não tem mais tempo para Deus. Isso é sucesso? Isso é sucesso? Isso é sucesso para o mundo. Você pode estar com um carrão, você pode estar numa casona, você pode estar no coisa, mas vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Qual é o sucesso de Deus? É o sucesso daqueles que confiam na presença de Deus. Aquilo que Deus te dá, porque você recebe, não com a sua força, mas crendo no que Cristo fez. Para esses, nunca vai chegar a conta, porque a conta já foi paga lá no Calvário. Você sai daqui dessa noite escolhendo qual é o sucesso que você quer ter. O sucesso que o mundo te ensina, ou o sucesso que a Bíblia te ensina. A Bíblia diz que José, ele era próspero, nu, escravo, numa terra distante. O que José tinha? Nada. Ele só tinha uma coisa: a presença de Deus com ele. Tem pessoas que ganham qualquer coisa já, não sei, nem vou na igreja hoje. Hoje eu vou sair, hoje não dá. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Onde estiver o seu tesouro, vai estar o teu coração. Presta atenção. Seu coração não é o tesouro que vai estar no seu coração, é o seu coração vai estar onde está o seu tesouro. Se o teu tesouro está nas forças do mundo, o seu coração vai estar lá. Você pode até passar 2 horinhas aqui no domingo, mas seu coração não está aqui. Agora, se o teu tesouro está na presença de Deus, Deus vai arregaçar. Deus vai te trazer um sucesso que não vai atrapalhar a sua família. Deus vai te trazer um sucesso que não vai te roubar o seu tempo da igreja. Eu não tenho tempo de ir na célula. Por quê? Trabalhando muito. Cuidado. Eu não tenho tempo de ir na igreja. Por quê? Trabalhando muito. Esse não é o sucesso de Deus. Esse é o seu sucesso. Mas não é o sucesso que Deus tem. Porque o sucesso de Deus nunca vai te tirar da presença dele. Por quê? Porque é a presença dele que te dá o sucesso. Amém? Vamos terminar? Queria te convidar você a ficar de pé. Queria te convidar você a orar comigo. Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Pai, apesar das circunstâncias negativas de minha vida, obrigado por o Senhor me lembrar nessa noite que esse não é o fim para mim. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido, mas você entrou aqui nessa noite para ouvir as boas novas do Evangelho, que Jesus te ama pessoalmente, detalhadamente e profundamente. Não foi o fim para José, não é o fim para mim. Eu terei êxito. Eu vou sair daqui essa noite, Senhor, e eu vou ter êxito na minha vida, porque o Senhor está comigo.
O teu favor imerecido está sobre mim. Fará com que o trabalho das minhas mãos prospere. Fará com que o trabalho das minhas mãos dê resultados sobrenaturais. Fará com que o trabalho das minhas mãos sejam prósperos. Eu verei tudo que colocaste em minhas mãos. Senhor, tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu verei abundantemente ser abençoado. Senhor, eu declaro nessa noite, eu posso ter êxito além das minhas capacidades naturais. Fale isso para Deus nessa noite, querido. Eu posso ter êxito além das minhas capacidades naturais. E apesar de qualquer ambiente negativo que eu esteja nesse momento, eu posso ter êxito porque o Senhor está comigo. Eu terei, Pai, o bom sucesso que vem do Senhor. Para quê, Pai? Para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para as pessoas verem nessa terra que existe um Deus que cuida dos seus filhos, que existe um Deus que ama os Teus filhos. E eu declaro nessa noite, Pai, que eu sou Teu filho, eu recebo o Teu amor, eu recebo o Teu cuidado, eu coloco em Tuas mãos as minhas ansiedades, e eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Se você crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor essa noite. Oh, em nome de Jesus. Aqui nessa noite, para entender que sou de Ti. Você crê nisso, querido? Em outros lugares eu busquei, e em Tua presença achei o meu lugar. Hoje eu te agradeço pelo Teu amor. Me trouxe aqui. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Pra entender que sou de Ti. Em outros lugares eu busquei, e em Tua presença achei o meu lugar. Oh, aleluia! Sou dependente da Tua glória. Fui atraído pelo Teu amor. Não vou fugir da Tua presença. Eu só quero Te contemplar. Sou dependente da Tua glória. Fui atraído pelo Teu amor. Não vou fugir da Tua presença. Eu só quero Te contemplar. Descanse, descanse na presença de Deus. Arabachurianda de canta, arabassuri. Foi o Teu amor, Pai, o Teu amor que nos conquistou, Pai. Teu amor nos constrange. Teu amor nos constrange, Pai. Pra entender que sou de Ti. Em outros lugares eu busquei, em Tua presença achei o meu lugar. Oh, é no lugar dele, é na presença dele que você prospera, Teu querido. amor me trouxe aqui pra entender que sou de Ti.
tua presença cheia. Aleluia! Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Aleluia. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe, querido. Tenha a melhor semana da sua vida. Não saia da presença do Senhor, porque é ela que vai te prosperar. É ela que vai fazer você ter todos os sonhos que você já sonhou. Pode ser impossível para você, mas não é impossível quando você estiver na presença de Deus. Convide Ele para andar com você, o Deus Todo-Poderoso. Convide Ele quando você amanhecer. Convide Ele para estar com você durante todos os dias. E você vai começar a ver coisas espetaculares na sua vida. Deus te abençoe, família. Tenha a melhor semana na sua vida.